E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Manual Aplicado de Excel. Eu sou a Débora, advogada e atualmente cursando Ciências Contábeis na Universidade Federal de São Paulo. O tema do nosso vídeo de hoje é funções e ou, que é um dos temas que faz parte do módulo intermediário do nosso curso. Mas, se você quiser ver algum outro tema sobre alguma outra funcionalidade do Excel, dá uma olhadinha lá no nosso canal, que é muito provável que você vai encontrar um vídeo sobre isso, tá? E não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vocês poderem ficar por dentro dos próximos vídeos com algumas outras dicas para vocês usarem o Excel. Antes da gente começar, aqui embaixo na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link. Esse link permite que vocês baixem uma planilha, que é igual a planilha que eu vou usar na aula para vocês conseguirem acompanhar comigo, ok? E não se esqueçam também, se vocês puderem, de por favor responder ao nosso questionário de feedback ao final do vídeo, porque isso ajuda a gente bastante a finalizar o nosso trabalho. Então bora lá? Olá pessoal, dando início então ao módulo intermediário do nosso manual aplicado de Excel, agora a gente vai falar um pouco sobre as funções e ou. Essas são duas funções lógicas, ou seja, elas podem ser utilizadas para verificar se algumas condições são verdadeiras ou falsas, e essas condições são determinadas pelos próprios usuários. Vamos começar falando da função e aí a gente passa depois para a função ou, ok? A função e ela é utilizada quando eu quiser verificar que todas as minhas condições foram obedecidas, todas ao mesmo tempo. Então, para a gente imaginar aqui um exemplo, vamos pensar em doação de sangue, né? Como a gente sabe, existem alguns requisitos que têm que ser cumpridos para que uma pessoa possa ser doadora de sangue. Aqui eu coloquei dois, que ela seja maior de 18 anos e que ela pese mais do que 50 quilos. E esses dois requisitos, eles têm que ser cumpridos concomitantemente, né? Ao mesmo tempo. Não adianta só a pessoa ter a idade mínima se ela não tiver o peso mínimo e vice-versa. Então, como que a gente vai usar a função e? A esse ponto, a gente já sabe que o primeiro comando, quando se tratar de função que a gente tem que dar para o Excel, é o sinal de igual. E aí a gente está falando da função e, então é isso que eu vou digitar aqui, e vou abrir o parênteses. E aí eu tenho que colocar, então, as informações referentes ao primeiro teste lógico, ou seja, as informações para que o Excel cheque para mim se a primeira condição foi cumprida. Como a gente está falando aqui de idade, eu vou selecionar a célula que tem esse dado e qual que é a minha condição? Que seja maior do que 18, certo? E aí eu vou colocar então um ponto e vírgula e eu posso partir para o segundo teste lógico, que é que o peso seja maior do que 50. Vou fechar o parênteses, enter. Falso. Ou seja, fulano A não vai poder doar porque ele não atende aos dois requisitos. Vamos partir para o fulano B para a gente tentar mais uma vez. Então, igual e, abre o parênteses, primeiro teste lógico é que a idade seja maior do que 18, ponto e vírgula. O segundo teste lógico é que o peso seja maior do que 50. Fecha o parênteses, dou um enter. Também não pode. Ele também não atende a ambos os requisitos ao mesmo tempo. E aí, se eu quiser fazer para o fulano C, D e E, eu poderia arrastar as fórmulas. E aí a gente descobre que a única pessoa aqui, hipoteticamente, que atende aos requisitos é o fulano B. Ou eu poderia também copiar essa fórmula, certo? Copiar aqui, ó, e colar nas outras células. E aí eu tenho, então, eu sei de todas as pessoas que estão aqui, quais delas atendem a ambos os requisitos ao mesmo tempo, por isso que eu usei a função e. Beleza, gente? Então, vamos partir para a função ou agora na sequência. Função ou, então, vamos lá. A grande diferença entre a função e a função ou é porque na função e a gente quer verificar se todas as condições estão sendo cumpridas. Já na função ou, a gente só quer saber se pelo menos uma das condições está sendo cumprida, não necessariamente todas elas ao mesmo tempo. Aqui eu pensei no seguinte exemplo: suponha que você é gerente de uma loja e você, para incentivar os seus funcionários, prometeu um bônus ao final do ano se eles cumprirem pelo menos uma dessas duas condições. Ou que eles vendam 150 itens A, ou que eles vendam 150 itens B. Não precisa ser ao mesmo tempo, né? Eles não precisam cumprir esses dois requisitos ao mesmo tempo, só um deles eles já vão ter direito ao bônus. Vamos ver como que funciona na prática? A ideia é muito parecida com a função e. A diferença é realmente esse conceito, e que acaba sendo uma diferença importante, mas na hora de operacionalizar, né, na hora de escrever a função, basicamente é a mesma coisa, com a diferença óbvia, que aqui a gente vai colocar a função ou e não a função e. Eu abro parênteses e eu coloco então primeiro o teste lógico 1, né, que é saber se existem pelo menos 150 itens vendidos do item A. E depois eu vou fazer o teste lógico B, que é saber se existem pelo menos 1000 itens vendidos.
Eu fecho parênteses, dou um enter, ele me diz verdadeiro. Então, eu sei que o fulano A vai receber o bônus. Vamos fazer mais um? Igual, ou, abro parênteses, coloco o teste lógico 1, 150, certo? Isso. Coloco o teste lógico 2, que é 1000 itens. Enter. Não vai receber bônus o fulano B, ou seja, ele não cumpriu nenhum dos requisitos. Pelo menos um ele deveria ter cumprido para ter direito ao bônus, mas infelizmente ele não conseguiu, então ele não vai ter direito. E aí, se eu quisesse saber dos outros fulanos, era só eu arrastar ou copiar e colar essa fórmula. E aí eu sei também que o fulano B e o C não vão ter direito ao bônus, os outros vão. Ok, galera? Dito isso, a gente tem outras atividades aqui para vocês testarem. Eu vou fazer só a primeira de cada uma delas e depois eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre essas duas tabelas finais aqui, porque aqui a gente tem as funções e ou aninhadas, ou seja, elas ocorrendo ao mesmo tempo. Vamos fazer o primeiro aqui, então, só para a gente praticar. O que eu quero saber? Eu quero saber se o A é maior que zero e se, ao mesmo tempo, o B é menor. Então, que fórmula que eu vou usar? Eu vou usar a função E. Vou abrir o parênteses para verificar se esse daqui é maior do que zero, né? Se o A é maior do que zero e se o B é menor do que zero. Vou fechar o parênteses e vou dar um enter. É verdadeiro. Então, eu sei que ambas as condições foram cumpridas aqui. Aqui, muito parecido, só que com a função OU. Quero saber se aqui é maior do que zero. E eu quero saber se aqui é menor do que zero. Opa, ficou faltando alguma coisa aqui. Ah, aqui não é B. Aqui eu tenho que selecionar a célula. Muito bem. Inclusive, vocês viram, né? Quando você coloca uma fórmula que não faz sentido, o Excel ele te retorna esse resultado aqui. Que é justamente ele querendo dizer, acho que tem alguma coisa errada. Mas aí a gente conserta e a gente tem, então, o resultado aqui. Ok, galera? Vamos falar, então, das funções e ou aninhadas para a gente conseguir encerrar esse assunto. Se a gente reparar, então, aqui nos exemplos que a gente tem mais para o final da nossa planilha, a gente vai ver que a gente está misturando ao mesmo tempo tanto a função e quanto a função ou. Mas calma, é só a gente ir por partes que a gente chega lá. O primeiro ponto que a gente tem que definir é qual é a minha dúvida de fato? Qual é a minha função principal aqui? O que eu realmente estou querendo saber? Nesse primeiro exemplo, o que eu quero saber é se tudo isso ou se tudo isso foram condições cumpridas nesses exemplos que a gente colocou aqui. Concordam? Então, eu vou começar com o quê? Eu vou começar com a função OU, porque no final das contas é isso que eu estou querendo saber. E aí, como a gente já viu, para a função OU eu vou colocar o igual, vou digitar o nome da função, né? Ou abro parênteses e coloco o teste lógico 1. Acontece que aqui no exemplo, o teste lógico 1 envolve duas condições. E essas duas condições são verificadas pela função E. Então, eu vou começar com a função E e vou abrir mais um parênteses. Ah, mas eu posso colocar um parênteses dentro de outro parênteses? Com certeza. Em muitos casos, inclusive, não só pode, como deve, né? A única coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente estiver falando de múltiplos parênteses é que a gente não pode deixar nenhum deles sem par, né? A gente não pode esquecer de fechar nenhum parênteses, mas o Excel também já dá uma super ajuda nisso pra gente, porque ele vai colocando parênteses que não são equivalentes, ele coloca em cores diferentes. Tá vendo? Então, eu sei que esse parênteses vermelho aqui eu vou precisar fechar com outro parênteses vermelho, e o preto eu vou precisar fechar com outro parênteses preto. Isso ajuda também a gente não esquecer nenhum parênteses sem par, nenhum parênteses aberto. Lembrando também que os parênteses eles fecham sempre de dentro para fora. Ok? Então, qual que é o teste lógico 1 da função E aqui? É saber se o valor da célula A é maior do que zero. E o teste lógico número 2 da função E é saber se o valor da célula B é menor do que zero. Tudo isso aqui, referente à função E, eu já posso fechar o parênteses, certo? E aí eu passo, então, para o teste lógico 2 da função OU, que é saber se o valor da célula N19 é menor do que menos 7. Tá tudo aqui já? Ok? Dou um Enter, ele me responde, é verdadeiro. Aqui, o último exercício que a gente vai praticar sobre esse assunto é parecido, mas reparem que o que eu quero saber aqui realmente é com relação à função E. Essa é a minha função principal aqui, né? Eu quero saber se tudo isso, e se ao mesmo tempo tudo isso foram condições cumpridas nos nossos exemplos. Então, eu vou começar como? Eu vou começar com a função E. E aí, eu passo para o teste lógico 1 da função E, que é o quê? Saber se ou o A é maior que zero ou o B menor que zero. Então,
eu vou colocar a função ou, abro mais um parênteses, eu quero saber se este valor é maior do que 0 e ao mesmo tempo eu quero saber, ao mesmo tempo não, na verdade, alternativamente, eu quero saber se esse aqui é menor do que 0. Tudo aqui, posso fechar esse parênteses, fica faltando o teste lógico 2 da função e, que é saber se o valor da célula R19 é maior do que 7. Opa, é 7 ali? É 7. 7. Posso fechar o parênteses, tá tudo aqui, dou um enter, e ele me diz então que é falso. Ou seja, essas condições não foram cumpridas ao mesmo tempo. Esta primeira condição aqui, esta grande condição, que ela própria envolve a função ou, e esta condição menor aqui, que envolvia o valor 7. Beleza, galera? Entendido? Vou deixar os outros exercícios aí para vocês testarem e verem se vocês conseguem fazer. E quaisquer dúvidas, como sempre, fiquem à disposição para deixar comentários aqui embaixo na caixa do vídeo que a gente vai responder. Se vocês puderem também, por favor, dedicar alguns minutinhos para responder ao nosso questionário de feedback, porque isso ajuda muito a gente. Espero também de coração que vocês usem bastante as funções E e O daqui para frente, que elas ajudem muito nas atividades de vocês. Muito obrigada, até a próxima e tchau!